Sagitário, como você está? Bem-vindo à sua leitura. Bem, veja, eu sinto que hoje sai uma mensagem muito importante para você. Há uma pausa para respirar e olhar para o seu coração com mais calma. Pode ser que isso ressoe muito com você. Fique porque faz sentido para o seu momento. Sai o anjo do relaxamento. E veja, serei honesta com você. Esta carta cai como quando a vida lhe diz, sem lutar, sem gritar, sem se empurrar mais. Pare um momento, relaxe, solte um pouco o controle, baixe os ombros, baixe a mente, baixe essa necessidade de querer entender tudo agora. E isso para Sagitário é importante porque você é fogo, você se move, você quer resolver, avançar, sair, buscar respostas. Mas aqui a mensagem não é sobre correr, é sobre afrouxar. Ou seja, melhor dizendo, é sobre parar de se tensionar por algo que já vem te esgotando emocionalmente. No amor. Eu sinto muito sagitariano sustentando uma história através do esforço. Pode ser um relacionamento atual, onde você está colocando mais do que deveria ou esperando que a outra pessoa reaja, fale, se defina. Também pode ser um ex que ainda ocupa muito espaço mental seu. E a carta lhe diz: relaxe, porque quando você para de apertar, você vê melhor, você vê quem está e quem não está de verdade. Se você está solteiro, solteira, esta carta também fala de não forçar o encontro nem perseguir a resposta afetiva. Às vezes o coração se abre mais quando descansa, não quando insiste. No trabalho ou no dinheiro, parece parecido, mas mais suave. Há estresse por pendências, por carga, porque você quer que algo melhore já. Cuidado com levar a preocupação amorosa para o seu corpo, para o seu descanso, para as suas decisões. O aviso aqui é claro, mas amoroso. Não tome decisões a partir do cansaço. Primeiro regule sua emoção, depois decida. Lembre-se de que esta é uma leitura generalizada para todo o signo. Se você quiser uma leitura pessoal só sua, você pode agendá-la na minha página carlatarot.com. O link você tem aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. Eu lhe digo uma coisa, eu sinto que isto mal começou. Há algo muito importante que está se confirmando para você e o que vem agora vai te surpreender. Começamos e sai o 10 de paus. Veja, esta carta logo de entrada já está me dizendo muito sobre você, Sagitário. Aqui há peso, há cansaço, há uma carga que você vem carregando e que, sinceramente, você já não teria por que carregar sozinho ou sozinha. E como a orientação desta leitura vai muito para o coração, eu sinto que isto tem a ver, sobretudo, com um vínculo onde você tem sido forte por tempo demais. Pode ser que você tenha sustentado um relacionamento, uma conexão, uma espera, uma dinâmica onde coube a você fazer o trabalho emocional mais pesado. Ou você tendo se justificando, você esperando o momento correto, você tentando fazer com que tudo se ajeite. E claro, chega um ponto em que sim, você ainda ama, você ainda sente, mas você já está cansado, cansada. O coração já não quer viver em tensão. O 10 de paus fala muito de responsabilidade excessiva e no amor, isso se traduz em algo muito humano, muito real. Sentir que se você não escreve, nada acontece, se você não pergunta, nada se esclarece, se você não sustenta, aquilo cai. Não sei se me explico, é como carregar um relacionamento nas costas, e um relacionamento não pode ser carregado nas costas por uma única pessoa. Também para alguns de vocês, isto pode falar de uma história com distância emocional ou física, uma pessoa que está, mas pela metade, uma pessoa que de alguma maneira lhe deixa o peso de interpretar silêncios, de ler sinais, de adivinhar o que sente. Isso esgota, isso desgasta muito. Desgasta a esperança, desgasta a espera, desgasta a ilusão quando não tem uma base clara. Cuidado, porque aqui também há sagitarianos que vêm saindo de uma ruptura, mas ainda continuam carregando a pessoa dentro de si. Ou seja, o relacionamento já terminou ou está praticamente terminado, mas você continua carregando a culpa, a nostalgia, a pergunta do que mais você poderia ter feito. Esta carta lhe diz que você já fez o bastante, você já fez muito. Eu repito isso porque de verdade sai muito marcado. Você já fez muito. No trabalho ou no dinheiro, que aqui aparece de passagem, pode haver uma carga extra, mais trabalho, mais exigência, mais pendências, mas honestamente, eu sinto que a raiz do cansaço não vem apenas daí. Vem do coração, vem do desgaste interno, vem de estar emocionalmente em guarda. E isso nos leva à próxima carta, porque isto fica muito claro. Sai o 5 de ouros. Esta carta fala de carência, mas eu não quero ir apenas para o material. Aqui a carência é afetiva, é emocional, é essa sensação de se sentir fora de lugar em uma história onde você queria pertencer, quis construir, quis ficar, quis fazer as coisas bem feitas
E em algum ponto você se sentiu só, sozinho, pouco visto, pouco valorizado ou diretamente deixado de lado. Pode ser que esta pessoa tenha se afastado, pode ser que tenha lhe dado sinais confusos. Também pode ser que você esteja com alguém e ainda assim se sinta na solidão. E isso dói muito, porque uma coisa é estar só e outra, muito diferente, é se sentir só ao lado de alguém. O Cinco de Ouros também fala de autoestima atingida, de perguntar a si mesmo, ainda que em silêncio, se faltou algo, se você não foi suficiente, se deu demais ou se escolheu mal. E eu lhe diria para não ir por aí. Não, não. Pelo contrário, esta carta não vem para lhe dizer que você vale menos. Ela vem para lhe mostrar onde você aceitou menos do que merecia. É uma diferença grande, porque quando você entende isso, você para de personalizar a ferida, para de pensar que tudo foi por uma falha sua e começa a ver que muitas vezes o outro não pôde lidar mais porque não estava nessa capacidade, porque estava bloqueado, porque não era claro, porque não sabia sustentar, porque também vinha quebrado ou quebrado. Mas isso não muda o efeito que teve em você, e o efeito foi vazio. Para alguns sagitarianos, isto também marca uma etapa de distância por orgulho, por circunstâncias. Para as pessoas que sentem saudade, sim, mas que ficaram no frio, no silêncio, na carência. E aqui eu sinto que alguém sim pensa em voltar a se aproximar, mas há medo, medo da rejeição, medo de se encontrar com a mesma ferida, medo de abrir uma porta que depois volte a se fechar. Então, o que acontece com essas duas cartas juntas? Acontece algo muito concreto. Você vem carregando demais e, além disso, carregando a partir de um lugar de carência. Aí está o problema. Você não apenas carrega muito, mas você carrega sem receber o que precisa. E quando isso se sustenta no tempo, a alma se cansa, o coração se protege, a energia baixa. Por isso, esta leitura começou com relaxamento. Porque primeiro você tem que soltar o peso e sair da sensação de escassez afetiva. Você tem que voltar para si mesmo, você tem que voltar para o seu centro. Sagitário, você não nasceu para mendigar amor, para adivinhar sentimentos, para ficar onde você não consegue respirar. Você não nasceu para isso. E agora veja como isso muda. Sai o 4 de paus. Impressionante, porque depois do peso e depois da carência, aparece uma carta de estabilidade, de encontro, de alegria compartilhada, de celebração. Então aqui sim é uma virada, sim é uma saída, sim é uma possibilidade de que algo se ajeite de uma maneira muito mais saudável. O 4 de paus no amor pode falar de várias coisas. Para alguns, reconciliação. Mas cuidado, não uma reconciliação vazia, não uma volta por solidão, não um retorno porque sim. Aqui, se há retorno, teria que vir com a intenção de construir com mais clareza, com mais presença, porque a carta já não mostra peso nem frio, mostra estrutura e espaço compartilhado. Para outros sagitarianos, isto marca um relacionamento que se fortalece depois de uma etapa difícil, como se, enfim, fosse possível falar claro e ordenar o que vinha desajeitado. E para muitos também, eu lhe digo, pode significar a chegada de uma conexão nova, mas nova de verdade, muito mais estável, muito mais recíproca, depois de fechar uma etapa onde você deu demais e recebeu pouco. Eu sinto que aqui é lar emocional, a paz, há uma sensação de chegar a um lugar onde você não tem que lutar por amor. E isso para você ser a chave porque você vem de cartas muito pesadas. Então, quando aparece o 4 de paus, o que ele está lhe dizendo é que sim, abre-se uma porta diferente. Sim, abrem-se portas, mas elas se abrem quando você para de carregar sozinho, quando você para de insistir no que lhe esvazia, quando você escolhe o que de fato lhe sustenta. Também pode ser que ocorra um convite, um encontro, uma conversa importante, uma reunião onde algo se reajusta. Pode haver celebração, notícia bonita, aproximação. Pode ser em um casal, pode ser em um relacionamento que estava em pausa, pode ser inclusive em um tema familiar que afeta a sua vida amorosa, mas, em definitivo, há possibilidade de estabilidade. O importante aqui, Sagitário, é que você não confunda costume com amor, nem esforço com destino, porque você pode querer muito alguém, sim, mas se essa história lhe deixa no peso, na carência o tempo todo, então ela não está lhe dando um lar. E o 4 de paus fala justamente de lar emocional, de um lugar onde você pode estar bem. Então, eu sinto isso muito claro. Primeiro, você reconhece o desgaste, depois você vê a ferida de carência, e logo se abre uma porta mais estável. Esse é o percurso. E se você me pergunta o que fazer com isto, eu lhe diria: não continue sustentando sozinho uma história que precisa de dois. Se algo vai ser construído, é construído entre dois. E se não, a vida vai levá-lo a um lugar muito melhor, muito mais firme, muito mais digno para o seu coração.
Além disso, que tal se eu consultar mais uma vez para você? Porque isso não fica apenas no cansaço ou na falta, não. Aqui já está se marcando um antes e um depois. Eu sinto que as cartas querem confirmar o que acontece com essa pessoa ou com você diante dessa história e para onde tudo isso realmente se move. Então respire, porque o que sai agora termina de ordenar a mensagem. Veja o que se mostra: 8 de taças. E sim, isto confirma muito. Esta carta fala de se afastar de algo que ainda se sente, de algo que ainda importa, mas que já não preenche da mesma forma. Não é ir embora porque não lhe importe. É ir embora porque você já não pode continuar ficando em um lugar que emocionalmente ficou pequeno para você. Eu sinto que aqui é uma despedida interior muito forte. Às vezes não é uma despedida literal ainda, nem sempre é bloquear, cortar ou desaparecer. Às vezes primeiro passa por dentro. Você começa a perceber que já não consegue sustentar a mesma ilusão com a mesma força, já não consegue justificar da mesma maneira, já não consegue esperar eternamente. E isso, embora doa, é curativo. Pode ser que você se afaste ou que a outra pessoa tenha se afastado, e isso obriga a ver a verdade da situação. Mas, em ambos os casos, a mensagem é parecida. Algo já não pode continuar como vinha. Não porque você tenha falhado, mas porque o coração precisa de algo mais real. Depois sai a torre, impressionante, porque aqui uma estrutura cai, uma ideia se rompe, uma fantasia, uma maneira de ver o vínculo. Pode ser uma conversa forte, uma verdade que vem à tona, uma atitude que abre seus olhos, ou simplesmente um momento em que você diz: não posso continuar me enganando. E veja, embora a torre assuste, muitas vezes ela liberta, derruba o falso para que você pare de viver sobre algo instável. Para alguns de vocês, esta torre pode ser o retorno inesperado de alguém que move tudo. Para outros, pode ser uma ruptura definitiva, uma revelação que muda por completo a forma como você vê essa pessoa. Também pode ser que sua resistência caia e você diga o que vem guardando há muito tempo. Mas, seja como for, aqui há um choque que era necessário. E logo sai o As de Espadas. Então, claro, depois do retiro emocional e depois do desmoronamento, vem a clareza, vem a verdade, vem uma conversa honesta, uma decisão firme, uma compreensão mental, que por fim coloca você em ordem. Esta carta corta a confusão, corta a névoa, corta a ambiguidade. Sim, eu sinto que você vai ver algo com muita nitidez. Ou lhe dirão algo claro, ou você entenderá algo sem necessidade de que lhe digam. Essa clareza devolve a você poder, devolve a sua dignidade. Se há reconciliação, só pode ocorrer com verdade. Se há encerramento, também chega com verdade. Mas o que já não continua é a confusão. Isso sim se termina. Isso, Sagitário, eu lhe digo de coração, é uma bênção, embora no início mova muito tudo. Porque depois de tanto peso, depois de tanta carência, o que você mais precisava era disto: ver claro para poder escolher bem. Bem, Sagitário, vamos ver esse conselho final, porque eu sinto que aqui está a chave, a que acomoda o seu coração e também a sua cabeça. Veja, a mensagem é muito clara: pensamento positivo, resultado positivo. Pode ser que você venha de uma ferida, de uma carência, de muito medo, e claro, isso faz pensar mal, antecipar-se, sentir que algo vai dar errado. Mas não se trata de negar o que doeu, trata-se de não continuar vivendo aí. Eu sinto que quando você muda o foco, escolhe melhor. E quando escolhe melhor, muda também o seu resultado. Então, cuidado com o que você alimenta em sua mente, Sagitário. Obrigado por estar aqui. Que assim seja e assim será. Todas as bênçãos para você hoje e sempre.